Hoje a gente vai mergulhar numa obra japonesa lá do século XVIII, mas com lições que parecem ter sido escritas para a nossa vida profissional hoje. O livro é o Torrimondo, de Ishida Baigan, e ele já começa com uma pergunta bem no alvo. Pensa bem, o que vale mais? Dinheiro ou respeito? Isso não é só uma pergunta para refletir, não. Era um problema de verdade, um dilema que tirava o sono de uma classe inteira de pessoas no Japão antigo, no chamado período Edo. Para a gente entender o tamanho da questão, vamos voltar no tempo lá para 1739. O Japão vivia uma época de paz, sabe? Mas a sociedade era super dividida. E o mais curioso é que as pessoas mais ricas eram também as mais desprezadas. Olha só que paradoxo. De um lado, você tinha os samurais. Eles estavam no topo, cheios de respeito e honra, mas geralmente com pouca grana. Do outro lado, lá na base da pirâmide, estavam os comerciantes. Eram eles que faziam a economia girar, acumulavam fortunas, mas não tinham respeito nenhum. Viviam um conflito psicológico enorme. É que a filosofia da época, muito baseada no confucionismo, dizia que o lucro era uma coisa errada, quase um tipo de roubo. Então os comerciantes acabavam se sentindo pecadores, sabe? Presos numa espécie de gaiola de ouro, cheios de dinheiro, mas também de culpa. Como é que se encontra paz desse jeito? E é exatamente aí que surge um herói bem improvável nessa história. Ishida Baigan, um cara que teve a coragem de questionar séculos de tradição para encontrar uma resposta. O que faz do Baigan uma figura tão incrível é de onde ele veio. Ele não era da elite, não, pelo contrário. Nasceu no campo, foi aprendiz de loja, era gente como a gente. Ele entendia na pele a angústia do trabalhador. Aos 44 anos, depois de muito estudo por conta própria, ele começou a ensinar filosofia de graça. O objetivo dele era simples: mostrar um caminho prático para as pessoas comuns viverem com dignidade e paz de espírito. E a filosofia dele, gente, causou uma verdadeira revolução. Uma virada de chave total na forma como as pessoas enxergavam o comércio, o lucro e o próprio sentido do trabalho. Só para a gente não esquecer, a ideia geral era essa, né? Lucrar é errado. O comerciante não produz nada, ele só move produtos de um lugar para o outro e ganha em cima disso. Era uma visão que acabava com a dignidade da profissão. E então o Baigan chega e solta essa bomba. Ele diz que o lucro não é roubo, muito pelo contrário. É a recompensa justa, é o reconhecimento merecido por um serviço essencial que o comerciante presta para todo mundo. A analogia que ele usou foi simplesmente genial. Ele disse o seguinte: do mesmo jeito que um samurai recebe um salário para proteger a nação, o comerciante recebe o lucro pelo serviço de conectar quem produz com quem consome, de garantir que a comida chegue à mesa, que as roupas vistam as pessoas. Com essa ideia, ele devolveu a honra ao trabalho. Mas claro, essa nova dignidade não vinha de graça. Ela trazia junto uma baita responsabilidade. O Baigan, então, propôs um novo código de ética para o trabalhador. Esse código se apoiava em 3 pilares. O primeiro era o serviço. A ideia de que o trabalho vai além de ganhar dinheiro. É um caminho espiritual, com foco total em servir bem e trazer alegria para o cliente. O segundo, a honestidade, ou shodiki, que é a base para qualquer relação de confiança. E o terceiro, a frugalidade, kenyaku, que é viver de forma simples, para manter a mente tranquila e longe da ganância. Então, aqui está o ponto central. Baigai elevou a profissão do comerciante a um novo patamar. Ele passou a exigir do comerciante a mesma disciplina mental, o mesmo rigor moral que se esperava de um samurai no campo de batalha, só que, nesse caso, aplicado ao dia a dia dos negócios. Ok, mas por que essa história lá do século XVIII importa tanto pra gente hoje em dia? A resposta é simples, porque as ideias do Baigan são incrivelmente atuais. Essa frase dele resume tudo. Não se trata de levar vantagem sobre o outro para ganhar sozinho. A ideia é criar uma prosperidade que funcione para os dois lados. Isso que o Baigan descreveu há quase 300 anos é exatamente o que a gente hoje chama de uma relação ganha-ganha. Só familiar, né? É a ideia de que o sucesso de verdade, aquele que dura, vem de uma parceria, de uma relação de confiança e benefício mútuo. O legado do Baigan é gigantesco. As ideias dele estão na raiz daquela famosa cultura de serviços japonesa, o omotenashi. Elas servem de modelo para negócios mais éticos. E, talvez o mais importante de tudo, funcionam como um antídoto para aquela ansiedade, aquela sensação de vazio que tanta gente sente no trabalho, sabe? Mostram um caminho para a gente encontrar mais significado nas nossas tarefas.
Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é o coração da filosofia do Toy Mundo. Será que a verdadeira recompensa pelo trabalho não está só no salário no fim do mês, mas na paz de espírito, naquela tranquilidade de saber que o trabalho foi feito com honestidade, com a intenção de servir bem à comunidade? Uma pergunta lá do século XVIII, que talvez seja a pergunta mais importante que a gente pode se fazer hoje.